Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre implantação de boas práticas de laboratório, focando em seus principais desafios. Mas antes, vou me apresentar e falar um pouco da minha experiência e da empresa que represento. Sou Alexandre Quezada, biólogo com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, com 16 anos de experiência no mercado de agroquímicos. Fui coordenador da garantia da qualidade de uma indústria de cosméticos durante aproximadamente 2 anos, sendo responsável pelo processo de implantação das boas práticas de fabricação desta indústria. Fui gerente da qualidade durante 5 anos em um laboratório renomado na América Latina, onde também ascendi ao cargo de diretor técnico da mesma empresa por mais 5 anos. Também atuei como diretor de negócios de outra unidade de negócio, desenvolvendo novas metodologias e mercados na área de cosméticos e produtos veterinários, além das atuais metodologias já implantadas na área de saneantes e cosméticos. Posteriormente, atuei como diretor operacional na unidade de agroquímicos, fármacos e dispositivos médicos da mesma empresa, consolidando 16 anos de experiência. Represento hoje a Smart Tox, uma empresa de consultoria voltada para a regulamentação toxicológica, prestando serviços de implantação, gestão e assessoria nos segmentos agroquímicos, farmacêuticos e cosméticos, incluindo métodos alternativos, métodos em vivo e in silico, o Kizar Testing. Nessa apresentação, vamos abordar os assuntos referentes ao reconhecimento da conformidade aos princípios de BPL, contemplando informações gerais, documentos aplicáveis à implantação, preços da atividade de reconhecimento, processo de reconhecimento da conformidade BPL, inspeções e auditoria de estudos, passando por todos os itens inspecionados durante a auditoria dos inspetores da SEGECRE. E, por final, as possibilidades de suspensão, redução ou cancelamento do reconhecimento. Então vamos lá. Quanto às informações gerais, o nosso primeiro tópico é princípios das boas práticas de laboratório. As boas práticas de laboratório é um sistema de qualidade que abrange o processo organizacional e as condições nas quais estudos não clínicos de segurança à saúde humana e ao meio ambiente são planejados, desenvolvidos, monitorados, registrados, arquivados e relatados. Tais estudos são geralmente exigidos por órgãos reguladores, tais como Anvisa, IBAMA e MAPA, para fins de avaliação, e o registro de produtos como agrotóxicos, seus componentes e afins, produtos farmacêuticos, cosméticos, preservativos de madeira, produtos veterinários, saneantes, produtos químicos industriais, entre outros. Aqui temos um grande ponto de atenção. Quando uma empresa ou instituição decide implantar as boas práticas de laboratório, o segmento onde esse sistema de qualidade será utilizado guiará a forma que a implantação ocorrerá, uma vez que cada segmento possui suas especificidades para a realização dos respectivos ensaios. E onde se aplica esse sistema de qualidade? Se aplica a instalações de teste e unidades de teste, como laboratórios, instalações de campo, estufas, etc., onde são desenvolvidos estudos os quais mencionei agora há pouco. E qual é o órgão que fiscaliza essas instalações de teste e unidades de teste? Como todos vocês devem saber, é o SEGEC-METO, através da norma NIT-DICLA 035, Princípios das Boas Práticas de Laboratório, além de outras normas adicionais de suporte, todas disponíveis no site da SEGEC-METO. O reconhecimento da conformidade aos princípios da BPL é concedido a cada instalação de teste considerando a área de especialidade dos estudos e categorias de itens de teste, segundo metodologias reconhecidas ou exigidas pelos órgãos reguladores, regidas pela norma 055, que aborda a elaboração do escopo BPL e da relação detalhada dos estudos conduzidos pela instalação de teste. Para tanto,
Um dossiê com informações que comprovem a aderência aos princípios de BPL são necessários, pois são estes que serão avaliados em todas as etapas da inspeção. Os principais documentos que devem ser utilizados durante o processo de implantação são NIT-DICLA 035, que discorre dos princípios de BPL de uma forma geral, o NIT-DICLA 036, que define os papéis e responsabilidades do diretor de estudo. Queria aqui fazer uma menção a essa norma, pois acredito ser a mais importante dentro do processo de implantação, pois esta figura simboliza toda a responsabilidade do estudo, pesquisa, ensaio que será realizado. Muitas empresas e personagens de BPL têm muitas dúvidas da quantidade e da forma de atuação desta figura dentro do cenário BPL. Vamos detalhar um pouco mais esse item mais à frente. A NIT-DICLA 034, que detalha os princípios de BPL nos estudos de campo. A NIT-DICLA 037, a qual promove uma compreensão dos estudos de curta duração sobre a ótica da BPL. A NIT-DICLA 043, que detalha os estudos de multisite, estudos que utilizam outras unidades de teste, além das instalações de teste. Essas três últimas devem ser consideradas a depender do modelo de negócio a qual a BPL está sendo implantada. A NIT-DICLA 038, o qual explica os sistemas informatizados. A NIT-DICLA 039, que define as responsabilidades do patrocinador no contexto BPL. A NIT-DICLA 040, que descreve a participação dos fornecedores. E a NIT-DICLA 041, que define a responsabilidade da garantia da qualidade. Falaremos mais à frente de alguns desafios relacionados à garantia da qualidade, quanto às suas atuações e importância dentro do processo de implantação. Outros documentos orientativos e técnicos podem ser utilizados durante a implantação, com a finalidade de trazer uma maior riqueza de detalhes e compreensão aos procedimentos dos quais estão sendo ou serão conduzidos. Todos atualmente devem saber que o Brasil, através da SEGECRE, desde 2011, obteve a adesão plena aos atos da OECD relacionados à aceitação mútua de dados para produtos agroquímicos e químicos industriais, e desde 2015 para os produtos veterinários, aditivos para rações, cosméticos, produtos veterinários, saneantes, preservativos de madeira e remediadores. Logo, os cadernos da OECD, Series on Principles of Good Laboratory Practices, GLP, and Compliance Monitoring, são muito utilizados pela equipe auditora. Os formulários SEGECRE, For-SEGECRE, são também necessários. Para a solicitação do reconhecimento BPL é necessário o preenchimento do formulário 026 e 038. E qual é o custo de uma implantação? Bom, tirando os custos inerentes ao próprio modelo de negócio que se deseja implantar BPL, que deve ser muito bem orçamentado, existem os custos referentes à SEGECRE Metro, a fim de custear os serviços de preparação, análise de completeza, aceite da solicitação, análise da documentação, inspeção e finalização do processo de todos os inspetores envolvidos no processo de avaliação, podendo estes serem profissionais do quadro do Inmetro ou profissionais externos, chamados de especialistas de um determinado segmento. A norma que determina os preços da atividade de reconhecimento BPL são definidos pela NIT-DICLA 052. Um ponto de atenção é referente ao reajuste da taxa cobrado pelo SEGECRE Metro, que anualmente é realizada tendo como índice de referência o INPC. Os valores do dia homem já cobrem os custos de alimentação dos inspetores. Contudo, hospedagem e traslado aéreo e terrestre não estão cobertos. Estes devem ser custeados pela instalação no laboratório solicitante. Para o reconhecimento inicial, as taxas são cobradas da seguinte forma: preparação para inspeção, 1 dia homem por auditor e 0,75 hora homem por demais inspetores, sendo o dia homem R$ 808. Quando se realiza um processo de reconhecimento inicial ou extensão de escopo já acreditado, é cobrado um valor referente ao número de profissionais envolvidos na inspeção, excluindo o valor do avaliador líder deste processo.
A verificação da completeza e análise da solicitação custa R$ 270. A solicitação custa R$ 2.230. A análise da documentação, R$ 540 por inspetor envolvido nessa etapa. A inspeção, R$ 808 por inspetor envolvido, sendo definido pelo gestor de acreditação a quantidade de dias e de profissionais necessários para avaliação, a depender do tamanho do escopo de avaliação a ser analisado. No caso de extensões, a diferença está no valor da solicitação, que passa a ser R$ 1.630, sendo as demais taxas iguais à do reconhecimento inicial. No caso de manutenção do escopo acreditado, as taxas são cobradas de uma forma diferente, sendo estas semestrais. Logo, a cada semestre se paga um valor de R$ 730 e, quando necessária a inspeção em loco, o valor permanece de R$ 808 por inspetor envolvido. Para a mudança do reconhecimento não há custo de solicitação. Contudo, os custos de análise de documentação na inspeção local ainda permanecem, sendo esse 540 e 808 por inspetor, respectivamente. O processo de reconhecimento da conformidade BPL tem um fluxo operacional que deve ser obedecido, respeitando-se os prazos de execução e análise de cada um. O processo se inicia com a solicitação do reconhecimento inicial ou extensão, com o preenchimento dos formulários citados anteriormente nesta apresentação, além de outros documentos que podem ser solicitados a qualquer momento pela SEGEC. Um ponto importante durante a solicitação é lembrar de incluir no formulário de solicitação as instalações e unidades de teste envolvidas nos estudos envolvidos no reconhecimento BPL. O planejamento minucioso das instalações, unidades, produtos, ensaios e estudos que serão reconhecidos é a parte mais importante do processo e merece uma atenção muito especial para se evitar problemas durante e após a inspeção dos auditores. É importante lembrar que, para a realização da inspeção, é necessário fornecer a documentação necessária para comprovar aos auditores a aderência aos princípios de BPL. Entre elas estão o relatório final de um estudo, assim como os seus dados brutos. Com essas informações, o inspetor terá condições de avaliar com clareza as fases dos estudos e ensaio, a competência de execução dos profissionais envolvidos no processo, os equipamentos utilizados e o fluxo de trabalho, entre outras variáveis dentro desta avaliação. Em alguns casos, é possível a condução de um estudo-ensaio antes da solicitação do reconhecimento, desde que a equipe de inspetores, durante a análise de documentação, não encontre nenhuma não conformidade que afete o estudo ou a instalação de teste. Após o laboratório e a instituição ter submetido a documentação à SEGEC e esta ter realizado uma completa avaliação da documentação enviada, o gestor de acreditação é designado para aquele reconhecimento, este com pleno conhecimento de BPL. Agora, está na hora dos inspetores. A SEGEC Inmetro dispõe de um cadastro de inspetores treinados e qualificados para a realização desta atividade, vinculados ao Inmetro e a outras organizações com experiência específica nos estudos e ensaios e em BPL, os quais são submetidos à aprovação da instituição laboratório solicitante. Esta equipe de auditores analisa toda a documentação enviada pelo solicitante. E, um ponto importante, qualquer não conformidade encontrada nessa etapa não impede a realização da avaliação em loco. Eis que então chega o dia marcado pelo gestor de acreditação, junto ao solicitante do reconhecimento. A inspeção consiste em uma avaliação da instalação de teste, quando aplicável, da unidade de teste, e da auditoria dos estudos e ensaios na verificação de evidências objetivas à implantação das boas práticas de laboratório, podendo esta completa ou parcial, a depender da solicitação feita
no formulário de solicitação de reconhecimento inicial. É feita uma reunião de abertura pela equipe de inspetores, informando a todos os envolvidos do período de auditoria, os pontos que serão avaliados e a duração das mesmas na instalação do solicitante. Essa pode durar entre 3 e 5 dias, dependendo do tamanho do escopo solicitado, do tipo de instalação de teste e a quantidade de unidades envolvidas no reconhecimento. Durante o processo de inspeção, são observados diversos pontos descritos na retícula 035, contudo não se limitando somente a estes, como eu falei anteriormente. O primeiro é a organização e pessoal. O solicitante deve ter capacidade de comprovar através de organograma ou documento similar a hierarquia dos personagens BPL dentro do quadro de funcionários da instalação ou laboratório, os quais devem contemplar o gerente da instalação de teste, mais comumente chamado de JIT, o GIT, o diretor de estudos, sempre indicando quais estudos estão sob responsabilidade deste, uma vez que pode ter mais de um diretor de estudos por instalação de teste, os pesquisadores principais, quando aplicável, quando tem estudos multisite, o pessoal envolvido nos estudos, técnicos, analistas, assistentes, incluindo o arquivista. Importante lembrar que a agenda mestre é o documento que deve ser dinâmico dentro do cenário BPL, uma vez que este determinará a capacidade da instituição de conduzir mais ou menos estudos por diretor de estudos, a fim de que a qualidade dos serviços prestados não seja comprometida. A qualificação comprovada do pessoal envolvido nos testes é outro item de extrema importância, uma vez que estes serão responsáveis pela execução de todo o estudo. O treinamento dos mesmos deve ser constantemente revisto e reciclado, e sempre registrado para fins de comprovação futura. E quanto à qualidade? É imprescindível a apresentação de um programa de garantia da qualidade, pois é através deste que será assegurada que todos os estudos e todos os processos serão auditados internamente pela equipe de auditores interna, que seguem os princípios de BPL implantados. Esta equipe deve ser independente da condução dos estudos, a fim de conferir uma avaliação imparcial da condução dos estudos e dos processos BPL. As inspeções devem abranger os seguintes tipos: inspeção de estudo, onde todas as fases críticas dos estudos devem ser inspecionadas, normalmente realizado em estudos de média e longa duração. Inspeções das instalações, onde se verificam os pontos críticos na instalação de teste, que podem interferir direta ou indiretamente na condução de um ensaio ou de um estudo. E inspeções de processo, onde são aplicadas amostragens às inspeções devido ao grande volume de estudos. São normalmente realizados em estudos de curta duração. Importante: para um estudo ser considerado BPL, um estudo deve ter um planejamento, ou seja, um plano de estudo, registros de comprovação, dados brutos, deve ter sido inspecionado pela garantia da qualidade interna, através da comprovação dos relatórios de auditoria, e relatados os seus resultados, ou seja, ter um relatório final, os quais iremos ver nos próximos slides. Nosso terceiro foco será as instalações de teste. As instalações de teste devem ter dimensões, construção e localização adequadas para atender os requisitos de cada ensaio. Devem ser apropriados ao sistema teste utilizado, ao manuseio da substância teste e de referência, quando aplicável, para o descarte de resíduos e ao arquivo. As descrições detalhadas do fluxo de trabalho, finalidade e manutenção das instalações devem estar disponíveis, assim como o registro de todos os procedimentos realizados nessas instalações. Quanto aos equipamentos, os mesmos devem ser validados, calibrados e qualificados quando aplicável. Os mesmos devem ter configuração adequada e incapacidade apropriada para evitar paradas repentinas na rotina,
além da sua localização ser adequada à finalidade do estudo. Inspeções periódicas são necessárias para evitar o mau funcionamento dos equipamentos, ligados direta ou indiretamente aos estudos. Informações detalhadas de uso, manuseio, verificação, calibração interna e aqui um ponto muito importante, as formas de avaliação de calibração externa devem ser bem detalhadas nos procedimentos operacionais padrão de cada equipamento, pois a calibração deve ser de forma a garantir a confiabilidade das informações geradas por este dispositivo. A empresa prestadora de serviço deve conhecer a fundo o processo de forma a não realizar calibração fora das especificações necessárias para a realização dos ensaios dessa instalação. Devem ser mantidos registros deste equipamento. Os procedimentos de verificação e calibração dos equipamentos, assim como os demais processos, devem prezar pela garantia de que todos terão informações confiáveis para o ensaio e estudo em questão, os quais devem ser exaustivamente discutidos pelos operadores desses equipamentos, garantia da qualidade e diretrizes de estudos que utilizam este equipamento. Os materiais e reagentes devem ser mensurados anteriormente à execução dos estudos, de forma a planejar a capacidade, a quantidade e a viabilidade dos mesmos em toda a sua execução. Os reagentes e soluções devem ser rotulados com informações de validade, instruções de armazenamento, a fim de manter as características informadas pelo fornecedor, tendo que ser mantidas informações de preparo e estabilidade, este último quando aplicável. O sistema teste. Estes podem ser físico-químicos, os quais utilizam equipamentos que geram físico-químicos para a finalidade do estudo em questão, e biológicos, os quais devem ter condições apropriadas de estocagem, cultivo, guarda, manuseio e cuidados específicos, com o objetivo de assegurar a qualidade dos dados. É importante lembrar que a qualidade desse sistema teste é diretamente ligado à qualidade dos resultados dos ensaios dos estudos e sempre devem ser provenientes de fontes confiáveis. Estes devem ser localizados distantes das substâncias teste e de referência, quando aplicável, para assegurar que os mesmos não sofram interferência. Substância teste. A substância teste é o motivo principal da necessidade do reconhecimento PPL, pois é através da pesquisa que se terá o resultado o qual irá ou não viabilizar o uso da mesma para os fins pretendidos pela empresa. A rastreabilidade promovida pelo sistema de qualidade PPL implantado, que irá garantir a idoneidade e a confiança sobre os resultados obtidos daquela substância em questão. Logo, desde o recebimento, manuseio, retirado de alíquota, amostragem e armazenamento, a substância teste deve estar caracterizada com informações de data de recebimento, data de validade, quantidade de amostra recebida e, principalmente, a quantidade de amostra utilizada no ensaio. As informações de homogeneidade e estabilidade também devem estar disponíveis. As substâncias que, porventura, sejam utilizadas para veicular a substância teste, ou seja, usadas para facilitar a administração, devem ser caracterizadas, se mantendo os registros de uso das mesmas. A amostragem de substância teste devem ser mantidas para futuras conferências, caso sejam necessárias. Esses registros devem ser mantidos para fins de conferência posterior, tanto por parte do contratante, quanto por parte do órgão regulador e fiscalizador. Este documento é comumente chamado de cadeia de custódia. Agora, lembrar de tudo isso de cabeça é um tanto quanto complicado. Por isso, para evitar esquecimentos e que todos os envolvidos sigam o mesmo padrão estabelecido pelo diretor de estudos, profissionais envolvidos e gerente da instalação de teste, são necessários procedimentos operacionais padrão,
onde devem descrever com riqueza de detalhes todos os processos da empresa, tendo como categorias principais, mas não se limitando a estas, POPs de substância teste e substância de referência, POPs de equipamentos, de materiais e de reagentes, POPs de guarda, relato, metodologia, armazenamento de registros, POPs de sistema teste e POPs da garantia da qualidade. Todos estes devem estar disponíveis a todos envolvidos no estudo, em uma linguagem fácil e clara, prezando a garantia e a integridade dos dados gerados. Desvios a estes procedimentos devem ser relatados e registrados ao diretor de estudos e, dependendo da situação, ao gerente da instalação de teste. Execução do estudo. Quando falamos do Programa de Garantia da Qualidade, informamos que existem 4 pilares, sendo eles planejamento, registros, inspeção e relato dos resultados. O planejamento do estudo é denominado plano de estudo no cenário BPL, onde o mesmo deve ser elaborado e aprovado pelo menos pelo diretor de estudos, antes do seu início. Este deve estar disponível a todos os envolvidos, incluindo a garantia da qualidade. Qualquer desvio a esse planejamento deve ser imediatamente informado e registrado ao diretor de estudos. Durante a execução do ensaio, todos os dados gerados devem ser direta e prontamente registrados. Durante toda a execução, a garantia da qualidade inspeciona, considerando os tipos de auditores mencionados anteriormente, todas as fases críticas dos estudos, assim como os processos e as instalações onde os estudos estão sendo desenvolvidos. E, por final, todos os resultados devem ser compilados em um só documento, denominado relatório final, onde os resultados, assim como as informações de datas, delineamento experimental, pessoal envolvido, caracterização da substância teste usada, devem ser relatados. Para concluir a lista de itens inspecionados pelos auditores da SEGEC, temos o armazenamento e retenção dos registros e materiais. Todos os dados gerados referentes ao ensaio e estudo em questão devem ser armazenados por um período especificado pelas autoridades competentes. Devem ser indexados com o objetivo de facilitar o armazenamento e recuperação de forma ordenada. E importante, apenas pessoal autorizado pelo GIT deve ter acesso ao arquivo. O arquivo, deve ser equipado com um dispositivo de alarme contra incêndio e constantemente monitorado para evitar futuras perdas de informações durante os anos de armazenamento. Após todos os itens avaliados, a equipe auditora se reúne para discutir os pontos críticos e relevantes encontrados durante a inspeção realizada e proceder com a juntada de documentos e a descrição dos comentários e sugestões no relatório de inspeção denominado RIB. Uma reunião de fechamento é convocada pela equipe inspetora para relatar o que foi descrito no RIB e informar as sugestões e não conformidade encontradas quando aplicável. O resultado da inspeção é informado aos envolvidos, solicitante do reconhecimento, onde a instalação é recomendada ou não ao reconhecimento do BPL. Podemos ser recomendação e reconhecimento de BPL, recomendação e reconhecimento de BPL após a correção das não conformidades encontradas, e não recomendação ou reconhecimento do BPL. Após as definições das ações corretivas pela equipe inspetora, o solicitante tem 7 dias corridos para enviar as propostas de ação corretiva para os inspetores, sempre com cópia para o gestor de acreditação, para análise e aprovação das mesmas. Nesse momento, é importante ter pleno conhecimento dos detalhes da não conformidade, a fim de se elaborar uma ação corretiva que venha a sanar completamente a inconsistência com relação aos princípios de BPL. Após a aprovação das ações corretivas pela equipe inspetora e pelo gestor de acreditação,
o solicitante tem 90 dias a contar da data da inspeção para concluir todas as ações corretivas e enviá-las aos inspetores. É importante lembrar que, dependendo da não conformidade encontrada, as evidências das ações corretivas podem ser documentais ou através de uma reinspeção. O gestor de acreditação, junto à equipe inspetora, irá definir qual é o melhor modelo para o caso em questão. E todas devem ser plenamente atendidas para a aquisição do reconhecimento solicitado. É também importante lembrar que, para a extensão do escopo já reconhecido, o prazo é de 45 dias corridos, a contar da data da inspeção. A decisão sobre a concessão do reconhecimento da conformidade aos princípios de BPL é feita pelo Coordenador Geral de Acreditação, com base nas recomendações da equipe de inspeção, do gestor do processo, do chefe do núcleo e da comissão do reconhecimento de BPL. Em caso positivo, ocorre a inclusão do solicitante no Programa Brasileiro de Conformidade aos Princípios de BPL, o que acontece através de um ofício emitido pela SEGEC, acompanhado do certificado de reconhecimento da conformidade aos princípios de BPL, além do escopo de reconhecimento, com o intuito de verificar se a instalação de teste continua atuando em conformidade com os princípios de BPL, são realizadas inspeções periódicas, sendo a primeira 12 meses após a formalização do reconhecimento inicial. As demais inspeções serão realizadas a cada 24 meses, após a última inspeção realizada. O reconhecimento pode ser cancelado, suspenso ou reduzido por decisão da SEGEC ou por decisão da instalação. Quando o reconhecimento for cancelado, reduzido ou cancelado por decisão da SEGEC, é porque a instalação deixou de cumprir com os requisitos BPL reconhecidos no primeiro momento. Estas sanções podem ser precedidas de uma advertência, a depender da situação. Tais sanções aplicam-se também a casos de reclamações e comunicações fundamentadas à SEGEC pelos órgãos regulamentadores. Além das penalidades administrativas, os envolvidos na instalação de testes estão sujeitos a penalidades criminais e civis. Tais sanções podem interferir na aceitação dos dados dessa instalação pelo acordo mútuo de aceitação da OECD, uma vez que a SEGEC anualmente reporta tais informações ao Conselho da OECD. Quando tal suspensão, cancelamento ou redução é solicitado pelo representante da instalação de teste, o que pode ser feito a qualquer momento, visando uma total ou parcial parada de suas atividades, ou por uma questão estratégica da própria instituição, não são aplicadas sanções a esta instalação. Esta somente ficará sem realizar suas atividades durante o período de suspensão, cancelamento ou redução. A aceitação dos estudos durante esse período deve ser discutido com o gestor de acreditação, mas somente no caso da solicitação ter sido feita pela instalação. Portanto, essa suspensão tem duração de 12 meses. Contudo, as obrigações financeiras devem ser mantidas durante esse período. O reconhecimento da instalação, assim como o escopo reconhecido, ficam disponíveis no site da SEGEC. Então é isso. Segue aqui os meus contatos e muito obrigado pela sua atenção. Tchau!